Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LilithCast, papo de mulher madura, moderna e inteligente. Nesse multicast, as jornalistas Flávia Delgado, eu e Lisley Carrillo entrevistam convidados sobre os mais diferentes assuntos que interessam a essa nova mulher 40 mais livre, mais segura de si no século XXI. Não é isso, Liz? Exatamente. E hoje nossa convidada é Patrícia Assuf-Nechar. Falei certo? Falou certo. Ok. Deixa eu apresentar a nossa convidada, mestre e doutora em comunicação pela PUC de São Paulo, além de professora e pesquisadora pioneira quando o assunto é corpo gordo, e mídia e movimento plus size no Brasil. É isso, Patrícia? É isso mesmo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Bem-vinda. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada Uma pela sua satisfação presença. enorme poder compartilhar e trocar também muita informação sobre quando o assunto é corpo da mulher e principalmente o corpo gordo, que é tão abafado na nossa sociedade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Patrícia, fala um pouco do seu doutorado. Como é que foi a sua pesquisa de doutorado? O meu doutorado, eu pesquisei, né, sobre o corpo gordo dentro da sociedade. E através das histórias de várias mulheres, na verdade eu entrevistei 44 mulheres com diversos tipos de corpos, mas a maioria, sim, pelo foco, né, do meu trabalho, eram pessoas gordas ou ex-gordas. É importante eu falar isso porque, assim, dentro desse meu recorte, eu queria saber como a mulher, ela lida com o corpo dela, né? E passando por um processo, a faixa etária foi naquela época, 2020, né? 2020, de 25, 30 anos até os quase 60 anos. Então, foi uma gama grande de mulheres, mas só que já maduras e sabendo, entendendo o corpo delas, né? Compreendendo mais, tendo uma compreensão melhor do corpo delas. E foram histórias, assim, incríveis. Você falou corpo gordo. Corpo gordo. Qual que é a diferença de corpo gordo para corpo obeso? Na verdade, assim, a obesidade, quando a gente fala obesidade, ela é sempre direta e relacionada com a saúde. Ela não é relacionada com as questões sociais, que é exatamente isso que é o foco do meu estudo, né? As minhas pesquisas são todas voltadas para a área social, para a área da comunicação. E quando a gente fala sobre obeso e obesidade, ela está muito relacionada com a saúde, está muito relacionado com estudos da medicina, né? Diferente do estudo social. Então, principalmente porque a obesidade, a palavra obesidade, ela está muito relacionada com doenças, né? Quando a gente fala corpo obeso, ele já automaticamente, na cabeça, no imaginário social das pessoas, já vem diversas doenças. E eles acabam saindo como sinônimos, né? A pessoa é obesa, mas aí até Acho que fazer essa também, né? Total. desmistificar, né? E que é o trabalho que a gente faz de formiguinha, todas essas nossas pesquisadoras lindas, maravilhosas do Brasil, que falam sobre o corpo gordo, fazer exatamente a desmistificar essa questão do corpo gordo ser um corpo doente. Né? E essa é uma luta muito difícil, muito grande, mas a gente está aí lutando, pesquisando, questionando, desmistificando, mostrando para as pessoas, olha, nós somos gordas, mas somos totalmente capazes de correr, andar, cuidar de uma casa, trabalhar. Muitas vezes mais saudáveis que as pessoas mais magras. Exatamente, porque nem sempre um corpo magro significa ser saudável também. Patrícia, antes da gente falar, e a gente vai mergulhar bastante aqui nesse seu estudo de doutorado, feito pela PUC de São Paulo,
Antes da gente mergulhar nesse tema, é bom a gente olhar para trás. A gente vive num mundo em que o padrão de beleza é esse corpo ditado pela indústria, pela moda, pela mídia. A gente vai falar sobre isso também, como magro. Mas nem sempre o padrão de beleza ocidental foi magro. Se a gente olhar para as artes plásticas, por exemplo, a gente vai ver que, sei lá, 2, 3 séculos atrás era muito comum as mulheres serem retratadas de forma até bastante erótica, mas esse é o tema para uma outra conversa, mas sempre com formas opulentas, né? Com muito peito. Mais cheias. Curvilíneas, bunda, barriga. E isso era o padrão do belo. O que aconteceu no meio do caminho, historicamente, para a gente ver essa reversão? Então, vamos lá. Boa pergunta. Tem um estudo de Jorge Svirgarello que fala exatamente sobre isso, né? Que a gente faz um estudo do corpo gordo na Europa e que trouxe as informações para cá. O que acontece? Com o advento... O tempo foi se passando, acho que lá pelo século XVIII. Os banhos de praia, piscina, as pessoas começaram a expor mais o corpo delas, né? A diminuir a quantidade de tecido de roupa e começou a expor mais o corpo. Então, na Europa, começou, então, a se olhar mais para esse corpo. E não tem a ver aí com a questão da saúde, tá, gente? É um estudo social isso aí. Então, as pessoas, como começaram a expor mais a pele, o corpo, muita gente começou a questionar se era bonito ou não, se era passível de se mostrar esse corpo ou não. E muitas crianças começaram aí começa, né? Daí surgiram as brincadeiras de falar mal do corpo gordo, né? Aquela questão do gordo baleia, saco de areia. Que a mulher, quando tá na praia, parece uma baleia. E começou por aí, né? No século XVIII. A exposição do corpo, como ficou mais sem roupa, sem pele, né? O pessoal começou a questionar mais. Concomitantemente, agora, paralelamente, os estudos voltados à gordura começaram a fazer uma certa ligação com doenças. Então, assim, foram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é uma coisa separada da outra. Uma está interligada à outra. Os estudos fisiológicos e químicos em relação à gordura corporal começaram-se a entender que aquela gordura poderia fazer mal, está fazendo mal para a pessoa. E aí que vem a história do IMC? Não, o IMC veio depois. Tampando veias, essas coisas assim. Então, quando eles não tinham o mesmo conhecimento que a gente tem hoje em dia, dentro da medicina, então eles começaram a fazer essas ligações, né? Agora, o IMC, a história do IMC é muito divertida. Por quê? O estudo, essa conta, né, que teve, eu tô tentando lembrar o nome, eu acho que era Ketelek, o nome do pesquisador. Ele estava fazendo, ele queria saber, fazer o estudo de um corpo médio, como eram os homens e mulheres, se existiam relações traçar um padrão, é isso? Para traçar um padrão de igualdade entre os corpos. E, com o advento da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, após a Segunda Guerra Mundial, muitos homens começaram a infartar. E isso acarretou por causa de nervosismo, trauma de guerra. E aí, o que aconteceu? As empresas seguradoras, seguro de saúde, planos de saúde, começaram a ter uma grande perda financeira, porque eles tinham que investir dinheiro, porque era muita gente perdendo dinheiro
quer dizer, a empresa perdia dinheiro, né? As corretoras perdiam dinheiro. Que era muita e era gente muita ficando gente ficando doente, muita gente infartando, muita gente morrendo. É um sistema pós-traumático aí, vamos dizer, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram, não, vamos parar com essa situação aí. E aí eles desenvolveram uma matemática mostrando que o índice de massa corpórea, quanto maior, mais prejudicial à saúde. Maior tendência de desenvolver doença. E aí criaram a Aí obesidade. criaram, O e aí IMC. se tornou também, né, um padrão aí de saúde. Você está saudável se você está numa média grande, é um grande funil. Vamos colocar assim, tudo um grande funil para melhorar em relação à saúde. Né? A gente coloca tudo num grande caldeirão e fala assim, ó, aqui tá certo e aqui tá errado. A partir daqui você tá errado, mas você tem que se manter na média. Né? Você tem que ser um ser humano médio. Se você sair da curva ou ser muito obeso ou você ser muito magro, gordo ou magro, você tá fora, você já tá doente. Né? Que são os dois opostos. Então, se você estiver lá no centro, seguindo os padrões sociais, seguindo os padrões médicos, você já está dentro do que eles consideram de, entre aspas, saudável. Então, o índice de massa corpórea, o IMC, começou a partir daí. E é uma coisa que a gente questiona muito, porque um homem fisiculturista, por exemplo, o IMC dele está lá em cima. Né? O IMC dele tá 40. Mas aparentemente ele estava saudável. Teoricamente ele tá saudável, mas, né? Peso. E voltando à história das artes também, é uma coisa muito interessante, né? Porque parece que a mulher retratada, a mulher opulenta, saiu de cena, né? Não é mais o padrão. Mas o homem opulento era considerado poderoso, porque o homem com barriga é um homem que tem história, se diz tanto Sim. isso. A gente não vai falar, esse homem não tem barriga, então sem barriga não tem história. Por que a gente, mulher, então, não pode ter uma barriguinha? Né? Então, parece que é a coisa do homem ter formas opulentas, ok. E que tinha era farto, né? As pessoas que comiam, né? Que tinham dinheiro, então poderiam comer. Aqui no então, Brasil, por isso que eram gordos, né? Aqui no Brasil e alguns países... Bom, vamos voltar um pouquinho, então, para essa questão do corpo o corpo das mulheres. Rubens fazia aquelas mulheres, né? Lindas. Curvilíneas, nuas. Tem onde pegar. Né? Dá vontade de pegar. É muito questão de gosto também, né? Então, eles faziam esse tipo de representação das mulheres mais cheias exatamente para mostrar a questão da riqueza. Se elas tinham condições de ter um corpo gordo ou um corpo curvilíneo, elas tinham condições de se alimentar. Era sinal de status. E isso se perdurou por muito tempo. E acontece até hoje, vamos dizer assim, meados do século XIX, por aí, né? Meados do século XX. Meados do século XX. O homem gordo é considerado um homem com posses. Provedor. Homem. Vocês ouviram bem? Mulher, não. É descuidada. Mulher, exatamente. A descuido. A função da mulher, até meados do século XX, era administrar o lar e administrar a vida do homem. Né? E ela tinha que ter um corpo que fizesse jus à vontade do marido dela. Tinha aquela história também, né? A mulher com ancas largas, parideiras, né? Sim, mas isso vem lá de séculos... Isso gente, mas isso aí é algo que é nato do ser humano. Tá? Isso aí vem lá de trás de muitos anos, até tanto que a Vênus de Willendorf e tantas outras Vênus são representadas por um corpo grande, com a vulva grande, os seios a grandes. Tem ancas largas, né? sem barriga. Mas ela também é uma representação do... Acho que quem que fez a Vênus? Vênus de Milo. Mas quem que desenhou ela? Foi uma escultura, né? A Vênus de Milo é da antiguidade greco-romana. Acho que é a Vênus de Milo porque foi aquela que tá
tá dentro da Aquela que não tem concha. braço. Não, essa é a Vênus de Botticelli. Aquela Aquela da concha que ela também É. tem suas carnes e é linda. E Ela é mais... Não, ela é mais... Um pouco mais sequinha. lisinha, Ela é pouco mais... mais É, a Vênus de Milo, que é da antiguidade greco-romana, ela é mais... Ela é mais Mais curvilínea. corpulenta. É uma estátua que tá sem os Sem braços. os braços, caíram os em braços Louvre, dela. Tá no Louvre. É... De novo, Então- né? Sem os braços, dando valor pro corpo. mas na verdade Não, mas acho que foi um acidente, né? mas foi... Originalmente. aquilo foi um acidente que realmente caiu. Ele tinha uma certa... Porque eu acho que houve terremotos nas regiões. É o que dizem, né? É o que dizem. A gente não sabe, né? Bom, mas... daí a gente tem essas representações. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Mulheres curvilíneas eram aceitas e muito admiradas até meados do século XX, no Brasil também. Né? Sério? Exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma representação muito forte. Quem fez essa pesquisa também foi a Denise Santana, professora, historiadora da PUC também, né? Vou puxar sardinha para PUC. A PUC. As mulheres, no início, as dançarinas, né? Tanto do Chacrinha, Sim. a Wilza Carla, não sei se vocês... Wilza Carla, ela era sim, jurada, né? Ela sim. era jurada, mas antes dela ser jurada, ela era dançarina. E o corpo dela, gente, era exatamente esse corpo totalmente curvilíneo. E era o que os homens mais gostavam de ver. Eu acho que chacrete, por exemplo, hoje em dia não faria o menor Não, sucesso entre homens, hoje em porque dia, as mulheres são opulentas, elas dançavam, pareciam a celulite, normal. Vai fazer isso nos dias de hoje, né? Acho que não pode. viraria. Tanto que a gente tem aí, um último exemplo, são as paniquetes, né? Aquelas dançarinas que com todo o respeito, extremamente malhadas. E a gente sabe hoje, depois que acabou o programa, o quanto que elas sofriam bullying para ter aquele corpo, trabalhando com homens em voltas delas também, né? Chefiada por homens. Bom, mas não sei se isso tem a ver aí com a questão nossa, né? Do corpo. Mas assim, elas trabalham muito, né? Elas tinham que malhar demais para manter aquele nível de corpo para televisão. Que é outra questão também aí do corpo gordo ser aceito ou não pela mídia, né? Vamos chegar lá. E falando em aceitação de corpo gordo, a gente fala muito de moda, né? Vamos falar um pouquinho de moda. Quando a gente frequenta, né, e vai atrás das fast fashion, e a gente observa, né, fast fashion, a gente observa mais ou menos os tamanhos 44, até 44, 46. Como é que funciona isso para uma mulher que tem um corpo gordo? Como é que você observa isso? Bom, aí é o seguinte, o que é considerado plus size? Né? A gente tem uma grade, entre aspas, normal, vamos dizer assim, né? Corriqueira, normal, e acima do 46 já é considerado plus size. A numeração 46 é considerada plus size. Foi feito um estudo pela Glenda, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas de uma máquina que ela faz um scanner do corpo. Então, essa máquina passeou o Brasil inteiro fazendo um scanner de vários corpos femininos. Vários corpos femininos. E no final das contas, ela não conseguiu entender e chegar num padrão de estilo de corpo da mulher brasileira. Porque o nosso corpo é muito diversificado. São muitos corpos, são muito. De que mulher brasileira a gente tá falando, né? Exatamente. Desde do Iapoque ao Chuí foi feita a pesquisa. Esse scanner fez diversos corpos. Aqui em São Paulo, gordas, magras, baixas, altas. Nenhum então, ele não padrão, conseguiu nada? identificar um padrão. Dominante. Exatamente. Não conseguiu um padrão dominante. Então, a gente já começa aí a questionar, será que existe um padrão de roupa, né? Uma numeração de roupa que caiba para todos os corpos femininos? Não. Por isso que cada marca possui também uma numeração
de roupa aqui no Brasil. E fica muito mais fácil, né? A gente saber as nossas medidas e identificar lá daí eles têm uma tabela, né? Classificam o corpo por G1, G2, G3, ou então 48, 50, 52, até os 60, 62. Aqui no Brasil a gente encontra roupa. É que eu acho que muito dentro dessa pergunta que a Liz fez, se fala muito em normalizar o corpo gordo. Normatização. Ou vamos normalizar, gente. As pessoas têm formas, as pessoas não nascem saradas, magras, elas podem se tornar, algumas pessoas têm uma estrutura assim, e tudo bem, tem um corpo mais opulento, não tem problema nenhum, isso é belo E ter facilidade também de encontrar roupa. Mas assim, a gente fala em normalizar, mas a gente chega nas lojas... Não acha, não encontra. Como é que você se veste? Que normalização é essa, né? Você de alguma forma... Você que é uma pesquisadora do movimento plus size, de alguma forma você enxerga um plus size, ou as pessoas enxergam, mas eu não vou comprar numa loja plus size. Não existe uma certa segregação, associar o plus size com uma segregação no mundo da moda? Existe isso. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre fast fashion, que foi a pergunta que você fez antes, já respondendo a sua também. O que acontece? A gente vive num mundo hoje em dia que é muito falar, né? Falar de diversidade, falar de união, vamos quebrar tabus e tal. Só que falar é uma coisa. Agora, quando você chega lá na loja para comprar, você não vai achar. Aí, ou então, um número lá no fundo. Gente, porque é exatamente assim. Você tem que vasculhar, você tem que garimpar lá no fundo. Vai ter lá uma camiseta G2, G3, 50, 52. Só que uma ou duas, ou três. Se tiver sorte. E olhe lá. Então, tem uma grade de P, ou de uma arara M, sozinha, perdida lá no fundo. E é muito pouco, assim. E ainda existe essa questão, porque foi construído dentro da nossa sociedade uma imagem de que ser gordo é algo negativo. Não é algo positivo para o corpo. E para a sociedade também. Porque eles acreditam que gordo é doente, que gordo é incapaz, etc e tal. Então, para fazer com que as pessoas emagreçam, que elas caibam dentro de uma roupa, e não o oposto, né? E essa é a questão do movimento plus size. Veio para quebrar essas amarras. Eu lembro que a gente fez até... em 2009 teve o primeiro desfile plus size de lingerie na Paulista. 2009. Agora, tu imagina só aquela mulherada de lingerie, aquelas gordinhas, assim, quebrando realmente o tabu de lingerie na Avenida Paulista. Demais, né? Então, assim, foi... e causou estranheza para muita gente. Por quê? A gente não causou naquela época e causa ainda hoje, né? Causa ainda hoje. Causa. A gente tem uma feira, a maior feira do Brasil e quiçá do mundo, acredito eu, que é a Pop Plus. Que é a Pop Plus, que eu... adoro. Você conhece lá já também? Fui uma vez. Eu sou suspeita pra falar. Fui uma vez. Que além de roupa que a gente encontra, lá um espaço que acolhe as pessoas gordas, que acolhe. Tem a roda de conversa, tem discussões, tem palestras. Então, lá você se sente acolhido. É um lugar para mim... Pertencente, né? Exatamente. Que é um lugar para mim que além de eu me sentir bem, não me sentir excluída, eu me sinto completamente incluída. Eu faço amizade, eu converso com as pessoas... Que compartilham das mesmas dores que eu, que compartilham das mesmas dores de ter um corpo diferenciado fora do padrão social. E isso é muito bom, essa troca. Falando sobre acolhimento, vamos voltar e falar sobre a sua tese de doutorado. Você ouviu histórias de mulheres de várias idades. Quero que você conte pra gente o que você encontrou em termos de
padrão, o que elas têm em comum? E, em outras palavras, se a gente consegue encontrar, assim, se você percebeu padrões nessas histórias, padrões dominantes nas dores e nas agruras e alegrias de ter um corpo gordo na tua tese de doutorado. Então, foi um pedaço da minha conclusão foi exatamente isso, que eu trabalho, além das singularidades, as diversidades delas, né? Porque cada mulher é única. Cada história é única. A gente até existem pontos de intersecção, né, que são parecidos uns com os outros, mas são histórias muito diversificadas, né? Então, achar algo singular, acredito que cada uma sabe lidar com. E a questão da roupa, de se vestir, foi um ponto muito forte. Outro ponto forte foi a questão da família. O acolhimento que a maioria das famílias tem com esse corpo, com o amor, com o carinho, de falar assim, olha só que interessante. A minha filha gordinha, minha filha amada gordinha, que é o modo com que se fala da palavra, né? Ser gorda para aquelas crianças, porque elas contaram todas as histórias, tanto criança quanto adolescente, o gordinha para elas era um ato de acolhimento. Quando a mãe falava, você é minha gordinha, o pai falava, você é minha gordinha, então aquilo abraçava. Aí, quando essas pessoas começaram a sair para a sociedade, quando essas mulheres começaram a sair no grupo de amigos, essas coisas, elas viram que o gordinha não era igual do gordinha do pai e da mãe. Conotação entendi. com o passar do tempo, né? Pejorativo, talvez. Começou a ser pejorativo. Então, aquilo já começou a questionar. Elas começaram a perceber, a maioria delas começou a perceber o corpo delas como gorda negativa, o fato de ser gorda negativa, a partir da adolescência. E tem sempre aquela história. Ai, mas você é tão bonita, você tem um rosto O tão rosto, bonito. ai, Você que é gordinha, horror, mas você, né? você é gordinha, mas você tem um O rosto seu rosto bonito. é tão lindo. Ela não E te se elogia você o mundo emagrecesse? todo. Ai, Você seu rosto percebeu isso nas histórias? O que elas contaram? Elas não relataram tanto isso, né? Essa questão do, ai, você é tão bonita, mas se você emagrecesse e tal. Mas relataram mais as dores, né? Do cotidiano internas. dele. Na verdade, essa questão, exatamente, uma questão mais interna, assim, porque foram depoimentos longos. Qual a média Mas de... só que assim, peraí, Não, à vontade. Desculpa. Não, vai falando, mulher, vai Tá. falando, que isso que é interessante. Essa questão de, ai, você, né, você tem um rosto tão bonito, né, por que você não emagrece? É muito uma questão social, é muito um discurso que a gente ouve de fora, é um discurso que a gente ouve demais em relação à sociedade. Desse imaginário, a gente volta aí para Castoriadis, né, que é um dos meus grandes pesquisadores aí que eu levo, dos autores que eu uso. É mais um imaginário social, é mais um discurso social que não que faz com que a mulher volte para aquela casca que ela não deveria ter saído. Por que não fala assim dos homens, por exemplo? Não, ninguém fala. Exatamente. Né? É muito pelo contrário, né? Quando a gente vê um homem gordo, tal, você fala assim, uau, forte, corpulento, robusto. É grande, parece, né? Ele é grande, né? Ele é grande. Assim Parece como a mulher urso. madura. O homem maduro não vai falar, mulher madura é velha. A mulher Homem madura é maduro velha. Um coroa charmoso. Se ela for madura, o homem é charmoso. é um velha. homem grisalho, né? Richard Gere, por exemplo, da nossa época, né? Nossa, ele é grisalho, ai que lindo, e não sei o quê. Agora você vai falar hoje isso. A gente tá lutando contra o etarismo. Ela saiu batendo aqui. E se ela for, tiver um corpo gordo, Madura pior e gorda, ainda. madura e gorda, É desleixada. Ela é desleixada, ela não se e cuida. homem maduro e gordo. Aí já tem uma visão diferente. Eles sofrem com isso também.
Gente, veio a internet, as redes digitais, e deram, ao mesmo tempo que deram espaço para várias pessoas falarem, tem essa questão do discurso oposto. Então, são forças iguais que batem. Ao mesmo tempo que a gente tem o discurso a favor do corpo gordo, desse corpo capaz, a gente vê do outro lado... os haters. Exatamente, os haters. E falando, não, esse corpo você tem que... Ou então esses discursos, né, internos, mostrando antes e depois. Olha como eu era feia, mas agora como eu tô bonita depois que eu emagreci. Antes e depois. Gente, mas isso eu tenho direto na minha bolha de Instagram, de Facebook, de TikTok nem tanto. Mas... gente, 2023, né? Eu tô aí no TikTok também. Mas... a gente vê demais. O que eu recebo de coisa de... emagreça, tome remédio e tal. Porque eu sempre tenho... eu vejo, né, nas minhas redes esse discurso da mulher de poder ter o corpo que ela quiser. Porque ela também pode ter um corpo magro se ela quiser. Né? Eu pesquisei também mulheres que fizeram cirurgia bariátrica e ficaram super bem. Eu conversei com mulheres que fizeram cirurgia bariátrica e se arrependeram amargamente. E elas são maioria, né? O Ministério da Saúde fez um levantamento. Sim. Nos últimos 5 anos, mais de 300 mil cirurgias bariátricas acontecendo no Brasil e 75% dos pacientes que se submeteram são mulheres. Tenho colegas e conhecidas que fizeram 2 vezes cirurgia bariátrica. Ok, as mulheres são mais corajosas que os homens, isso a gente já sabe, né? Mas talvez não, com certeza existe uma ânsia muito maior da mulher se transformar. E essa insatisfação com o corpo gordo muito maior do que os homens. Mas é estética também, né? Sei lá. Sim. Não sei nem se é por causa da saúde. Eu não sei, eu ouvi falar. Agora eu tô tentando lembrar. Fulana com 40, né? Que criou os filhos, né? E o marido se separou. Muito e ela comum. lá com seus 40 a mais, né? Falou assim, eu agora vou me recalchutar. Né? Como se fosse então, pneus. antigamente, Engraçado isso, gente. vou fazer o recalchutamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lipo, fazer um lifting facial, botar seio e fazer cirurgia bariátrica. Ou tirar, vai colocar silicone. Colocar silicone. E a cirurgia bariátrica, ela tá muito... muito no meio agora. Assim. É uma epidemia, né? É uma epidemia. Né? Do mesmo jeito que falam que a obesidade é uma epidemia. Uhum. Né? Então, a gente fica nessa luta de mostrar que tudo bem você ter um corpo gordo. Não tem problema nenhum. Se você tem essa questão de ser saudável, se você estiver bem com você, qual que é o problema, né? De ser gordinha, de usar 50, 52? Não tem problema nenhum. E por falar falar sobre isso de, enfim, mulheres e, enfim, corpo, fazer cirurgia ou não, um passarinho me contou, que mulheres mais corpulentas, mais gostosas. Ih, lá vem momento Adoro. Lilith, né, gente? Lilith, Adoro. São melhores no sexo, na cama. E aí? Não sou eu que falei. Eu disse que foi um passarinho que me contou. E aí? Na verdade, existe um estudo que é relacionado a isso, né? Adoro. Então, a gente tem aí 2 questões. A questão de gosto, né? De juízo de gosto, de valores, de colocar em relação às mulheres mais curvilíneas que chamam mais a atenção dos homens por uma questão mais que vem lá da época antiga, que mulheres com ancas largas são melhores reprodutoras. Isso é lenda, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, tem essa questão do imaginário social,
né? E também tem a questão, sim, de uma pesquisa que foi feita, isso é real, tá, gente? Base científica, base por favor, não é achismo. científica, nada de achismo. Que foi feita, né, uma pesquisa no Reino Unido, onde 1.019 pessoas, engraçado, né? Foram 1.019 Não foram pessoas. 1.069, tá? Por favor. 1.019 pessoas foram Gostou, né? entrevistadas. E aí eu vou ler aqui para vocês, Boa. tá? Do sexo masculino, 89% disseram que preferem ter uma parceira cheia de curvas acima do peso do que o padrão estético magro. 56% do total dos homens entrevistados disseram que preferem gordinhas, pois são mais atenciosas em relação ao que gostam ou não gostam na cama. 24%, a gente tá sendo... 24% disseram que pessoas com curvas se entregam mais ao parceiro. 12% disseram que elas se esforçam mais para agradar o parceiro na cama. Gente, tem um detalhe aqui que eu percebi. E na cama. E 8% elas tendem a se entregar mais ao amor do que as parceiras magras. Será que as magras são mais preocupadas, as mais magras, vamos dizer assim, com as Será? performances? Vocês estão percebendo que isso aqui é uma pesquisa, foi respondida por homens. Por homens. E os homens estão falando, olha... 89% disseram que preferem parceiras cheias de curvas acima do peso do que o padrão estético magro. 56% total dos homens entrevistados disseram que preferem gordinhas, detalhe, pois são mais atenciosas em relação ao que gostam ou não gostam na cama. Ou seja, presta atenção bem nisso resolvida. aí. Presta atenção nisso aí. Elas, 56%, faz o homem mais feliz na cama. Eu vou fazer você feliz na cama. Mas é interessante. Nisso aí. Como é que é? A gente faz... As mulheres que têm curvas, que não são modelos, atendem ok. mais Já começa a imaginar. Já começa a atendem imaginar mais o a que ele tá vontade falando, dos atende. homens, né? Atendem mais a vontade dos homens na cama. Então, mas entendeu? Aí 24%, por isso que às vezes, por isso que eles preferem as gordinhas. 24% disseram que pessoas com curvas se entregam mais ao parceiro. Mas desencanada, talvez, Mas na por que cama. ela... Então, E mas será que na vida, quando elas se olham no espelho, esforçam elas são mais para encanadas agradar também? o parceiro, e 8% Elas se esforçam. tendem a entregar mais. Então, e só 8% falam de amor. Estão preocupados com... Então, assim, como foi uma pesquisa respondida por homens, o tempo todo a mulher servindo o homem. Uhum. O que faltou perguntar é o seguinte, ok, essa mulher que está com você na cama, que te satisfaz mais na cama, você exibe? Você tem orgulho dela de exibir para os seus amigos? Porque eles gostam de mostrar? Passearia com ela Passearia no shopping? de De mão mão dada dada? com ela A no gente shopping? sabe que não, né, Então, gente? A gente sabe. né? Isso Ela É me prazer, serve, eu ponto vou e acabou. falar, Me serve. existe a questão do fetiche também. O que acontece? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, que foi em 2015... Que você começou, né? Fazendo. eu comecei em 2013, propriamente dito. No mestrado, não foi? Eu tô no movimento plus size desde 2009. Pioneira. Então, eu acompanho esse movimento do corpo gordo, da libertação desse corpo desde 2009. E a gente tem... existem algumas feiras no Brasil, sem ser a Pop Plus. A gente tem a Erótica Fair. Não sei se vocês já ouviram Já falar. fui. Já fui cobrir. Já foi cobrir? Já fui cobrir. Eu já fui consumir. Já fui cobrir. Então, E acabei consumindo. Nossa... Já estava lá mesmo? Ainda bem que... Bom, aí Tá lá, pula essa né, parte. Vamos lá que... Desceu a Lilith aqui. Opa, Opa. eu gosto, né, velho?
existe na feira, tinha um lado que, assim, sempre tem, né? Pessoal que faz bondage, Sim. é assim que fala? Sim, bondage. É, aqui se amarrar. Isso, se amarra, tudo. BDSM. E também, exatamente. E também tem aqueles homens que gostam de ver as gordinhas. Então, tem lá, tinha na época, não tem mais, tá? Não existe mais essa dupla. Que era a Dani Roth e a Dani Candy. Que eram as duas Danielas que se vestiam de coelhinhas sensuais e ficavam fazendo também shows durante a feira, né? E eram gordas, e eram bem gordinhas, né? E tinham audiência. Se tinha audiência, tinha bastante audiência. Então, assim, existe esse... gente, a fetiche não, mas... Por que é fetiche? Porque não é algo do padrão. Né? Não é... Outro dia eu vi uma expressão que eu achei ótima, né? Não é sexo baunilha. Vocês já ouviram falar essa expressão? Sexo baunilha. Sim, é a galera do BDSM que usa isso. Exatamente. Baunilha é tudo aquilo que é comum, teoricamente. Que é fora do padrão para eles. Baunilha é o que é comum. Então, eles tentam não ser baunilha. Não tentam ser nude. Exatamente. Quando você falou de baunilha, eu lembrei daquele... O sorvete tradicional do McDonald's, né? A casquinha do... Pode falar nome? Que sem graça. Escuta, patrocina, né? Patrocina. Já que falou o nome, a gente tá super aberto. Exatamente. Tá precisando, inclusive. Exatamente. Queria falar, não, pronto. Hashtag falei. Amo muito tudo isso. Então, mas o que acontece? Falando agora, voltando à questão dessa Lilith, né? O que acontece? Quando a mulher ela tá excitada, independente de ser magra ou não, o que acontece? Do mesmo jeito que vai sangue para aquele músculo, não é músculo, para aquele sistema cavernoso do homem, também vai sangue para a região pélvica da mulher. Então, aquele lugar esquenta. Agora, você imagina uma mulher corpulenta, curvilínea, gorda, que já é quentinha por natureza, pelo fato de ter mais circulação na região, na região aqui. Agora, quando ela tá excitada, quando ela tá mais fogosa, fica mais quente ainda. E é isso, exatamente, diferenciais, gente. Existe esse diferencial, entendeu? Então, não desmerecendo as magras, muito pelo contrário, não sei. Mas vai sangue também, do mesmo jeito. Mas eu já ouvi de um homem que não gostava de mulher muito magra, porque ele falava que na hora H, bate osso com osso não dá, Flávia. Então, tem que ter carne. Que bom, né? Ponto pra nós. Aproveitando que a gente está nesse momento Lilith, poderia ser um quadro, né, no nosso podcast. A Lilith é esse mito que tem raízes na Antiguidade, no Antigo Testamento, dessa mulher que teria sido a primeira mulher de Adão, que não se submeteu a Adão, que era feita com Adão, não era feita da costela do Adão, ela foi criada junto com Adão, e ela não se submetia. E não aceitava o papel de... não protagonista, vamos dizer assim, no paraíso, por isso ela foi expulsa do paraíso. Ela queria sua independência porque sempre. Ela era insubmissa, queria sua... então, esse mito fala pra gente sobre o desejo feminino, sobre essa coisa de querer, e daí porque ela é a nossa madrinha aqui no nosso podcast, dessas mulheres que não se submetem no sentido de questionar o mundo, né, enfim. Só que a gente sabe que esse mito nos conta também desse desejo feminino que pagou um preço pela sua insubmissão. A minha pergunta para você, Patrícia, é o seguinte: qual é o preço que as mulheres gordas pagam hoje por se aceitarem gordas? Quais são os preços, né? Vamos dizer assim. São vários, né? Olha, não é um só. Eu acho que tem esse preconceito ainda, né? E tem a questão da gordofobia que a gente fala. E a gordofobia, o que ela é? Ela é um preconceito velado ou não
em relação ao corpo gordo. Então, assim, e ela vem de várias maneiras. Vem tanto da forma de piada, da forma também de você fazer uma entrevista de emprego e não ser aceito, principalmente porque você tá fora de um padrão, não achar roupa, às vezes até um questionamento dentro da casa, dentro da família. Então, assim, e isso, quer queira ou quer não, por mais que nós temos aí acima, 40 a mais, e a gente já tentou, principalmente eu, tento desconstruir todo esse padrão que fala, né, que eu me sinto mal, às vezes, corpo, não adianta. Eu acredito que as meninas mais novas não passem por isso, tanto quanto mulheres de 35 anos, mais, vamos dizer assim, passa. Porque já está tão estrutural, é muito estruturado isso. E é sistematizado dentro da gente também. Mas a mulher sabe? madura... É muito complicado Ela tem mais isso. dificuldade, a mulher gorda madura, ela tem mais dificuldade de aceitar, porque, teoricamente, a gente para e pensa, ela já viveu mais. Para as meninas mais novas que são gordas, talvez elas são geração internet, redes sociais, isso já está mais normalizado para elas. Então... Mas também existe esse outro viés. A mulher madura já viveu o suficiente para saber que existe vida fora desse padrão. Sim. Mas, enfim, você acha que ela sofre Mas mais ela mesmo viveu assim? mais também dentro dessa panela de pressão Ouviu aí. mais, Ouviu mais. relatos Sofreu negativos. mais. E sofreu mais. Gente, o negócio faz 10 Tem anos. mais gatilhos, talvez? Pode ser. Ela sabe lidar melhor com gatilhos. A gente sabe lidar melhor com a situação. Mas não significa que sofra menos. Exatamente. Não significa que a gente sofra menos. Patrícia, esse papo tá demais aqui, mas a gente já tá chegando ao fim da nossa conversa, desse nosso videocast maravilhoso. A gente quer te agradecer demais a tua presença aqui na edição de hoje. Obrigada. Eu que agradeço o convite de novo. Foi incrível estar com vocês aqui, poder falar, Obrigada, poder compartilhar obrigada. E mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. Fala pra gente suas redes sociais, se as pessoas quiserem te seguir, como é que faz? No meu Instagram, né, é @P de pato, A de amor, Nechar, Nechar. Então, é Panechar, aí vocês já me acham lá. E você tá no TikTok também, né? Eu tô no TikTok, mas deixa o TikTok por enquanto. Vai ter lá uma propagandinha. Se você me seguir pelo Instagram, você consegue achar. Bom, você já vê os vídeos do TikTok no Instagram. Já não sei fazer dancinha, tá, gente? Não. Eu preciso aprender a dancinha Tem também. mais dos meus gatinhos lá só. Maravilhosos. Gente, essa foi a Patrícia Sufnechar, nossa convidada do episódio de hoje. A professora Patrícia, ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e é pesquisadora pioneira quando o assunto é corpo gordo, mídia e movimento plus size. Obrigada de novo, Patrícia. E este foi mais um episódio do LilithCast. Papo de mulher madura. Nos sigam em todas as nossas redes sociais. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau.